Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós tivemos outro jogão de bola, né? Outro jogão de bola. O Flamengo, que time é o Flamengo, né, gente? Assim, eu posso falar com todas as letras, tem um vídeo aí, é interessante que se hoje os times brasileiros, os que avançarem, né, para as oitavas de final, não passassem para as quartas e voltassem para casa, eu estaria já feliz, né? Creio que tanto o Palmeiras como o Flamengo. Aí você fala assim, mas por que você não fala os outros? O Botafogo está sendo refeito. O feito do, desse Botafogo contra o PSG foi um feito extraordinário. Por quê? Porque é um time que está sendo reconstruído e mesmo nesse processo de reconstrução ele buscou forças, né, para vencer aquele que é o time a ser batido, né, no mundo, que é o PSG. Pessoal, mas antes da continuidade a esse vídeo, não, se você está vendo aqui esse vídeo aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa também o seu comentário. É só apertar o botão aí de se inscrever, né? E se inscreva no canal, aperta o sininho também de notificação, tá bom? Vai ser muito importante para que a gente possa continuar crescendo. Bom, vamos lá. Hoje o Flamengo, cara, se você chegasse e começasse a observar o jogo do Flamengo, o time do Flamengo, você ia pensar assim, ó, se você não, se o Flamengo não tivesse, que é muito conhecida a camiseta do Flamengo, é muito pesada aqui no nosso país, mas que uma pessoa que chegue lá e não conheça muito de futebol, vai pensar o quê? Que o time de vermelho e preto era o time europeu, porque o que o Flamengo jogou hoje, brincadeira, jogou muito bem, marcação lá em cima, pressionou o Chelsea. Parecia que o Chelsea era o time aqui brasileiro, sul-americano, e o Flamengo era o time europeu. O Felipe Luiz ele fez uma colocação assim muito bacana, né? Ele falou assim, ó, na Europa tem uma galeria ali no topo de 8 a 10 clubes, ele falou 10, estou falando 8, eu que estou falando, mas ele falou de uns 10 clubes que são o supra-sumo, sabe? São os melhores clubes que tem do futebol europeu. E esses 10 clubes, eles são a nata, sabe que é a nata, aquela gordurinha? Então, esses times são difíceis de bater. Mas os outros, quando eu falo os outros, é Porto, Benfica, o próprio o Chelsea é um time fortíssimo, mas o Chelsea hoje deixou a desejar, né? Porque não é que ele deixou a desejar, o time do Flamengo foi muito superior ao Chelsea. Mesmo perdendo de 1-0, quando não era para estar perdendo, teve uma falha ali, a gente não tem que ficar se apegando a detalhes, mas aquela falha que possibilitou o Chelsea de abrir o placar. Depois que o Chelsea abriu o placar ali, fez 1-0, se fosse um outro time que não tivesse o emocional bacana, a cabeça boa, talvez ia se bambear. Mas aqui no Brasil nós temos dois clubes que dificilmente eles sentem quando toma gol, né? E esses dois clubes é o que eu sempre estou falando aqui, é Palmeiras e Flamengo e Palmeiras. Esses dois clubes, ainda que eles estejam perdendo, mas são times fortes mentalmente, né? E mentalmente falando, são times que eles têm uma retomada de direção e de ambiente, de tudo, sabe? Não é um time que ele toma uma pancada e fica perdido, o que aconteceu? E daí já toma o segundo, já desorganiza todo o time. Não, são times fortíssimos, né? E o Flamengo ele tomou aquele gol e continuou em cima, continuou jogando melhor. Foi o time que mais tocou a bola hoje contra o Chelsea. Foi o time que, dentro desse Mundial, foi o time que mais trocou passes, né, dentro de uma partida, que foi 600 passes. Não é pouca coisa não, viu, gente? É muita coisa.
O time do Flamengo é um time muito forte mesmo. E aí virou o jogo, né? Felipe Luiz foi muito bem, né? Não só na montagem do time, ele colocou ali o Plata no lugar do seu centroavante ali, né? E, e aí você poderia falar assim, poxa, mas tirou o centroavante, coloca o Plata. Plata jogou muita bola, conseguiu fechar ali os espaços, não deixou o outro time jogar de jeito nenhum. O outro time ficou assim, encurralado, literalmente, porque não tinha. Então os caras eram um abafa o tempo todo. Aí o Flamengo tomou o gol, continuou no abafa no início do segundo tempo ali. Aí ele vai e tira o Arrascaeta e coloca o Bruno Henrique. Bruno Henrique, no primeiro lance ali, cara, ele dá um passe, né? Meu, é assim, quando o time, quando o treinador, ele tem um domínio do grupo que ele tem, do elenco que ele tem, é formidável, porque ele sabe que aquele jogador específico, ele vai conseguir desempenhar um papel naquela partida também específica muito importante. Às vezes você pode falar assim, poxa, mas poderia ter colocado um jogador mais experiente, ele colocou um moleque que veio da base. Mas ele sabia qual eram as qualificações, os pontos fortes daquele menino ali para colocar. Isso é importante, você ter um treinador que conheça todo o plantel, que conheça todo o time, porque daí, na hora que ele precisa fazer uma tomada de decisão, ele vai tomar acertadamente. E foi o que o Felipe Luiz fez, né? Montou o time muito, muito bem montado, muito bem preparado, porque conseguiu dominar todo o jogo, tomou o gol, tomou, mas foi só aquele gol também que os caras fizeram, os caras não conseguiram fazer mais nada além daquele gol. E aí, depois do empate, já logo em seguida, 3 minutos depois, já fez o gol da virada, e depois do gol da virada, aí foi passeio literalmente, porque o Flamengo literalmente colocou o time num bobo ali, só tocando ali, tocando lá, tocando ali, tocando aqui, e foi tocando, o Chelsea praticamente não ameaçou o gol do Flamengo. Essa é a verdade. Aí teve o jogador lá, né, que não, mas nós estamos num momento importante, né, da como é que fala, da temporada, né, fim de temporada, todo mundo cansado. Cara, você não sabe qual é o esquema aqui para você jogar no Brasil. Para você falar que você está cansado, eu não estou falando que você não esteja cansado, tá? Só que o futebol brasileiro, quando o time, os times aí, a maioria já fizeram, sei lá, 30 jogos na temporada, 35 jogos na temporada, esses 35 jogos na temporada, o que os times brasileiros têm de voo, eu tenho certeza que vocês não fazem durante uma temporada inteira. Então não dá para ficar falando de cansaço, porque se você não conhece a outra realidade, né? A realidade é que o tamanho do Brasil, o tamanho territorial, os voos que tem que ser feito. Então, assim, eu sempre vou defender o futebol brasileiro, sempre vou defender o jogador brasileiro, sempre vou defender o técnico também, por que não falar do técnico brasileiro? Né? Porque se você for olhar o Renato Gaúcho, ele não só falou que ele ia jogar bem, mas que ele ia vencer, né? Queria jogar para vencer e não venceu por causa de uma bola. Se o centroavante ele tivesse um pouquinho mais de sangue no olho, ele teria feito aquele gol e teria trazido a vitória para o Fluminense. E o Fluminense estaria muito mais tranquilo, né? Mas, né? O cara ficou ali, né, querendo ser o garçom, né, aquele jogo de gentileza, né? Não faz você, não faz você, não faz você. Aí não fez nenhum nem outro. Mas assim, voltando a falar do Flamengo, tá de parabéns, né? A sua torcida, a grande massa rubro-negra ali, né? Da Gávea ali, tá todo mundo eufórico e tem que estar mesmo. O brasileiro está feliz. Eu sei que eu torço sempre por esses times aí, porque representa realmente. Se você for ver, o pessoal aqui no Brasil torceu mais o Botafogo ontem e torceu mais para o Flamengo hoje do que torceram pela seleção nesses últimos 2 anos aí.
tenho certeza, eu aposto com vocês. Por quê? Porque eles viram no clube um empenho e dedicação que na seleção brasileira não estava tendo. Essa também é uma outra verdade que tem que ser falada. Então, mais uma vez, eu reitero que o Flamengo está de parabéns, a vitória é mais do que merecida, a classificação é mais do que merecida. Agora, venha quem vier. Não importa quem venha jogar agora contra o Flamengo, e não tem que escolher adversário, não tem que ficar preocupado com o adversário, quem vai ser o adversário do Flamengo, porque o time que quer chegar onde quer chegar tem que construir a sua caminhada. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: para você fazer uma longa jornada, você tem que dar o primeiro passo, né? Não tem jeito. O primeiro passo, os primeiros passos dessa longa caminhada, dessa longa jornada dos times sul-americanos, times brasileiros nesse Mundial, foi dado. Então, eu tenho certeza que os próximos campeonatos mundiais que os times brasileiros forem, vão ser bem representados. Não tenho dúvida nenhuma disso. Então, parabéns mais uma vez e força!